Oi, gente, tudo bem? Eu quero introduzir aqui, fazer uma introdução à mitologia europeia. Eu havia comentado em um vídeo anterior sobre fadas, duendes, gnomos, fiz um comentário. Uma amiga, aqui inscrita também, falou que adora esse tipo de assunto. A gente lembra da nossa infância, daquelas histórias de contos de fadas da infância, né? Quem que não lembra de histórias como Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, a Cinderela, que tinha a fada madrinha, enfim, histórias ou lendas que envolvem fadas, duendes e gnomos são muito comuns até hoje em dia no continente europeu e em alguns outros lugares do mundo, mas surgiram na Europa. Fadas. Vamos iniciar esse novo módulo de mitologia fazendo uma introdução breve à mitologia europeia. Vamos abordar um mito que se tornou símbolo no mundo inteiro, né? Da beleza, da doçura, da graciosidade e de intervenções benfazejas. Da mesma forma que os anjos, mas não exatamente ligada ao misticismo religioso, a fada é um espírito ou ser sobrenatural que é encontrada nas lendas, no folclore e na mitologia de diversas culturas. Na aparência, geralmente elas são humanas e têm habilidades sobrenaturais, como voar, lançar feitiços bons e maus, inclusive, e de influenciar ou prever o futuro. Embora na cultura moderna sejam, em geral, descritas como jovens, às vezes com asas, mulheres de baixa estatura, elas se originaram de uma imagem diferente, altas, mais ou menos angelicais, sendo algumas meio parecidas com os trolls. A etimologia da palavra fada. A palavra fada entrou para o inglês do francês antigo, originado na palavra latina fata, que se refere às três personificações do destino, ou fado, como as moiras gregas, parcas romanas ou fatae latinas, que deveriam aparecer 3 noites após o nascimento de uma criança para falar do destino que ela teria. Antigamente elas eram descritas como frias, sem remorsos e mais velhas, né? Enfim, elas eram descritas quase como bruxas mesmo, em contraste com a representação física da fada moderna. A palavra latina resultou em fata no italiano moderno, no catalão e no português fada. Rada em espanhol, que quer dizer fada também. E no francês antigo, faire, não sei exatamente a pronúncia, significava um estado de encantamento. As fadas são descritas frequentemente como encantadoras de seres humanos, lançando ilusões para alterar suas emoções e percepções, de modo a seduzir ou a encantar, ou seja, a enganar, né? O inglês moderno herdou os dois termos, fae e todas as suas associações ligadas a esse termo. No inglês moderno, a palavra parece que é uma conjunção de fae, F-A-Y, como variante ortográfico. Fairy é um substantivo que se refere ao grupo específico de seres sobrenaturais, né? Incluindo também aí os elfos e até os duendes. Assim, um duende e um anel de cogumelos são duas, entre aspas, coisas de fadas. Um duende fada e um anel de fadas. As fadas na literatura e na lenda. A questão sobre a natureza essencial das fadas foi o tema de muitos mitos, histórias e trabalhos acadêmicos. No folclore, vamos analisar um pouco no folclore.
Quando consideradas como seres que uma pessoa pode encontrar, as fadas ficaram famosas por sua maldade ou malícia. Por exemplo, elf-locks são emaranhados que são colocados nos cabelos das pessoas para incomodá-las, tipo assim, uma brincadeirinha de mau gosto. Então, os conselhos e crenças modernas e antigas também é para que as pessoas evitem, né, as fadas. Dizem que usavam antigamente o ferro para afastá-las. Mas outras coisas também poderiam ajudar, como, por exemplo, vestir roupa do lado avesso, os sinos, principalmente sinos de igreja, a erva de São João e trevos de 4 folhas, por exemplo. Enquanto muitas fadas confundiam os viajantes no caminho, quando as pessoas saíam à noite, né? Mas isso poderia ser evitado se a pessoa não seguisse a tal fada que ela encontrasse. Em certos locais da Europa, conhecidos como antros de fadas, eram locais que deveriam ser evitados. O escritor C.S. Lewis relatou ter ouvido falar sobre uma casa que todo mundo conhecia e que era muito temida pela sua fada, onde, né, nesse local ele falou que o vulto da tal fada sempre era visto. Interessante essa ligação entre fadas e fantasmas, né? Isso também nos faz lembrar da famosa Banshee, que no meu entender tem mais de monstro ou de bruxa do que de fada. Diziam que cavar nas montanhas onde as fadas viviam era muito perigoso, bem como andar pelos caminhos que as fadas visitavam. Uma boa manutenção nas casas, diziam, poderia manter afastados os brownies malvados, as bruxas e as fadas d'água, como a Peggy Powler e a Green-Teeth Jenny. Os contos de fadas e as lendas, vamos ver. Em inglês, conto de fadas, como muitos outros, não tinha exatamente fadas. As narrativas populares onde havia magia e fantasia eram chamados de contos de fadas, como nas coleções de Charles Perrault, dos irmãos Grimm, de Andrew Lang, de Hans Christian Andersen. Folcloristas como Jack Zips geralmente preferem o termo contos de magia, contos maravilhosos. No entanto, J.R.R. Tolkien descreveu esses contos como tendo lugar no país das fadas. As histórias que usam fadas como recurso não são classificadas como contos de fadas. A maioria das histórias que são sobre elas eram consideradas como narrativas ou histórias populares, contadas pelo povão mesmo e que ocorreram em tempo real. Quer dizer, era aquilo que aqui no Brasil a gente chama de causos de assombração, causos de sítios, avistamento de sereias, de aras, etc. Na Europa, são as narrativas populares de fadas, elfos e duendes. Essas histórias populares mostram poucas fadas e de maneira um pouco contraditória, porque em algumas elas aparecem como sendo bondosas e maldosas ao mesmo tempo, firmes e volúveis. Em muitas lendas, as fadas são seres que sequestram seres humanos ou os bebês, deixando os changelings em seu lugar, ou até homens e mulheres jovens. Em outra ocasião eu vou falar com maior detalhe sobre os mitos dos changelings. Muitos contos das Ilhas Britânicas falam de mulheres comuns, parteiras, que eram chamadas para atender um parto de fada, quase sempre
dão para a mulher uma espécie de pomada mágica para passar nos olhinhos do bebê. Acontecia, porém, que a parteira ficava tão curiosa com o tal do creme que acabava passando nos próprios olhos, em um dos olhos ou nos dois. Nesse momento, ela vê que ela não estava mais participando do parto de uma senhora, de uma pessoa normal, né, em uma casa respeitável, mas em uma gruta. Geralmente nessas histórias, as parteiras fugiam sem fazer o parto, porém cedo ou tarde ela contava para todos que ela tinha visto as fadas. E geralmente diziam que elas ficavam cegas do olho onde ela havia passado a tal pomada. Na literatura, fadas foram tomadas muitas vezes como personagens de canções medievais, como quando Huon de Bordeaux é ajudado pelo rei das fadas, Oberon, e Sir Launfal toma uma fada como amante. William Shakespeare, na sua obra Sonho de uma Noite de Verão, usa muito o tema do povo das fadas e sua interação com um grupo de atores teatrais. O rei James I da Inglaterra escreveu um tratado sobre demonologia, onde incluía fadas como um dos muitos tipos de demônios. Isso também encorajou quando as fadas eram usadas na literatura a um toque leve e meio fantasioso para separá-las dos espíritos. As fadas se tornaram mais ou menos fantásticas até que, nas versões anteriores da Terra-média de Tolkien, as criaturas eram conhecidas como fadas-elfos. As fadas foram muitíssimo representadas nos livros de contos de fantasia e às vezes como obras de arte e de escultura. Alguns artistas conhecidos por suas representações de fadas: Alan Lee, Arthur Reagan, Brian Froud, Cecily Mary Barker, Ida Otwaite-Hentel, Mireia Petit, Richard Chazal. O pintor vitoriano Richard Dead criou pinturas folclóricas de fadas com um tom sinistro e maligno. Outros artistas que retrataram fadas vitorianas incluem John Atkinson Grimshaw, Joseph Noel Paton, John Fitzgerald Anster e Daniel Maclise. O interesse em fadas teve um breve renascimento após a publicação das fotografias das fadas de Cottingley em 1917, e uma série de artistas voltou-se para usar as fadas como temas nas pinturas, por exemplo. Na cultura moderna e no cinema, as fadas são frequentemente temas de livros, histórias e filmes. Algumas dessas fadas são adaptações dos contos tradicionais. A mais famosa que todo mundo conhece é a Sininho, das histórias de Peter Pan, de J.M. Barrie e adaptações da Disney. Também temos o famoso conto de Carlo Collodi, Pinóquio, em que um menino de madeira recebe o dom da vida através da fada azul. Autores modernos como Neil Gaiman, Artemis Fowl, Holly Black e Mary Lynn Pleasance usaram em seus livros a temática de fadas, duendes e elfos. Nos próximos módulos vamos falar sobre fadas, duendes, elfos e gnomos. Vamos também abordar melhor essas lendas e essas criaturas míticas pouco conhecidas aqui no Brasil, né? Duendes como o Robin Goodfellow, que é muito similar ao nosso Saci Pererê aqui, né? Os kobolds da Alemanha, as pixies, que eram fadas da Escócia, os brownies na Inglaterra e na Escócia e muitos outros. Ficamos por aqui por enquanto. Curtam, comentem o que vocês acharam desses assuntos, né? E dessa parte do folclore europeu. E vão compartilhando também. Até a próxima!